Então, meus alunos, penúltimo slide, é rapidinho, slide número 8. Vou fechar os outros aqui. Então, aqui, vamos lembrar, tá? Nós vimos a questão do biopoder, que é como a ciência acaba sendo usado como um método de controle, ela ajuda, né? Ela interfere no espaço público. Isso é bom, isso é ruim? Vamos pensar. Aí nós vimos que o contrato social, a teoria do contrato social, ela se baseia na ideia de que as pessoas conseguem concordar e entender argumentos. Parece que não, mas volte para pensar no primeiro vídeo, no vídeo anterior, as pessoas criavam um contrato estabelecendo suas regras. Vamos juntar essas duas partes? Então aqui, ó. Como que o pensamento científico ganhou esse respeito para até entrar no espaço da vida política, da vida pública, né? Vamos olhar aqui. Lembrando, a nossa habilidade, né, é analisar a ocupação humana em diferentes sentidos, como que os seres humanos vão se organizando. Então aqui, ó, serão os objetivos. Nossa aula vai ter esse vídeo aqui. Mas com vocês, que nem eu falei, eu não vou passar um vídeo no meu vídeo, mas assista esse vídeo. Mas vale lembrar a pena que no segundo bimestre nós vimos muito sobre ciência. Nós vimos algumas características, né? A ciência ela é uma discussão disciplinada. Tá, mas ela é disciplinada como? Tá, em primeiro lugar, ela exige observação. Olha ali no slide. Formulação de perguntas, hipótese, experimentação, coleta de dados. Nós vimos tudo isso naquela etapa lá. O cientista observa várias vezes em diferentes condições a mesma coisa, formula hipótese, faz experimentos e defende se a teoria deu certo ou não, tá? Então nós vimos que a ciência, ela não é uma discussão bagunçada. É característico da ciência esse trabalho, pegar os dados, organizar, relacionar, verificar, deu certo, não deu certo, o que aconteceu, tá? Esse é o objetivo, essa é a característica que a gente vai encontrar na ciência. Isso confere muito respeito à ciência, é até um pouco compreensível, né? Ó, vocês quando procuram um remédio, poderia falar que vocês vão procurar o melhor remédio. Mas vocês querem ver só? Quando você vai comprar, por exemplo, um shampoo, note que na embalagem dele vem quase sempre alguma informação de química. Tem queratina, tem aloe vera, desenvolvidos pelos laboratórios, eu não sei se eu posso falar nome, né? Mas você sempre vai ver isso. Veja que a ciência, ela está em nosso debate público, né? Ela está ali. Sua escova de dente tem cerdas dimensionadas para pegar melhor o vão dos dentes. Isso tudo é trabalho de pesquisa e coleta de dados, viu? Não se engane. Então é fácil pensar que a ciência está ligada à saúde, tecnologia. Mas note, ela está em outros lugares. Você tem hoje, ó, quer ver? Farinha de bolo enriquecida com ferro. Aí fala qual que é o processo de fazer isso. Vê, são informações científicas, né? Então a ciência, por ter essa característica, ela é muito apreciada. E nós vamos conhecer a ideia de um filósofo, o Karl Popper. Karl Popper, ele pensou bastante a ciência e aí ele defendeu uma teoria que chama-se falsificacionismo, tá? Vem de falsidade, falsificacionismo. O falsificacionismo, ele tem algumas características centrais, tá? Aí aqui os pontos. Toda ciência é provisória. Não existe nada definitivo em ciência. Por quê? O ser humano sempre pode querer saber mais, tá? Algo que já se sabe se faz uma nova pergunta. Isso é central. Então, nenhuma teoria é definitiva. Ela é. Aí, vê se você entende agora. Ela pode ser falseada. Quero deixar claro, meus alunos, não é que o cientista faz teorias falsas, não é isso.
O cientista tenta fazer a melhor teoria. É que outros vão tentar descobrir mais, descobrir melhor. Então, essa é a principal característica. A ciência, ela é solução de problemas. Todo cientista se pergunta de algo, então ele quer resolver. Então, tem um debate racional. E toda nova teoria, ela sempre tem que ser melhor que a anterior. Ela tem que explicar mais. Então, a ciência ela é um processo de dúvida constante, né? Esse processo de dúvida que vai toda vez aumentando e conhecendo mais. E quanto mais conhece, mais duvida. Entendeu? Aqui no slide, ó, você vai ver ciência provisória. Então, todo cientista, ó, se o Newton, Isaac Newton, explicou a translação dos planetas ao redor do Sol, a gente quer explicar os eclipses, quer explicar mais, quer explicar melhor. Se o DNA foi descoberto, nós queremos entender como que as proteínas se ligam, percebeu? Sempre dúvida. Vocês na aula de física, o professor explica como que um móvel anda, né, calcular a velocidade reta do linear dele. Depois você aprende a calcular a velocidade angular. Veja que vai crescendo. Então, nenhuma ciência é o final da história, por isso que toda ciência é provisória. Isso daí é importante, isso explica por que, que a ciência é levada a sério. E o Popper fala da ciência não ser definitiva, mas ela também é uma discussão rigorosa, ela é racional. Isso ajuda a diferenciar ciência de pseudociência. Vamos aqui lembrar que, por exemplo, durante a pandemia do Covid-19, surgiam muitas coisas, muitos remédios milagrosos. Se você olhar, o Popper te dá uma ideia. Não existe debate sobre o remédio, não existe teste, não existe experimento regulado. É tudo, o cunhado do primo da vizinha fez isso e deu certo. É ruim de você confirmar. Então a ciência, ela tem muito essa característica, tá? Note aqui, por exemplo, ó, vamos ver aqui um exercício. Identifique as fake news sobre imunização e localize as palavras-chave que as sustentam nas frases abaixo. Quer ver, ó? Fake news de vários tipos, tá? Então aqui, ó. Ter contato com alguém já infectado ajuda na cura da catapora. Vacinas contribuíram para o controle de antigas pandemias. Quanto mais forte forem as reações da vacina, mais protegida a pessoa estará. Deixar de vacinar as crianças faz com que as doenças já extintas voltem a se manifestar. Olhando essas frases, pause e veja como que você localizaria a fake news no meio dessas. Conseguiu pensar? Vou aqui, ó, te ajudar. Ter contato com alguém já infectado ajuda na cura da catapora. O que acontece aqui? Isso é uma ideia antiga, tá? Que já se verificou e viu que não corresponde muito, tá? Quer ver aqui, ó? São a A e a C. Qualquer coisa, volte no vídeo e olhe, tá? Vamos entender aqui, ó. O ajuda na cura não é uma afirmação muito rigorosa. Não é foi feito testes, é ajuda, não está muito comprometido, tá? Esse é o modo de você suspeitar dessa afirmação. E a C é aquela ideia de que quanto maiores as reações da vacina, isso não é verdade. Tem pessoas que se imunizam e não tem reação nenhuma das vacinas que tomam. Então, o que eu quero fazer você entender? São essas afirmações um pouquinho vagas que te ajudam a suspeitar, você tem que verificar. E o Popper mostrou para gente que ciência é uma discussão rigorosa. Não é assim, talvez, eu acho que talvez possa ajudar. Não, descubra o quanto ela pode ajudar. Você pode até falar que ela ajuda pouco, mas você tentou saber o quanto ela ajuda. Então, ciência é muito rigoroso, tá? Aí aqui, ó,
É bem rápido esse slide, tá? E nem o Popper. Se você ler esse trecho, então pause para ler. Já leu? Qual é a característica da ciência que podemos entender a partir dessa visão de Popper? Quer dizer, conforme o que ele colocou. E a ciência? A ciência tem um caráter universal? Não, porque toda ciência é provisória, lembra? E o Popper também fala que nenhuma teoria científica é infalível. Os cientistas querem teorias melhores, eles querem mostrar que teorias ficam antigas. Então, nenhuma teoria é infalível. E a ciência é empírica, isso é verdade. Contudo, quando você lê a de cima, você vê que o Popper fala ali que eles são frutos a ciência é fruto de uma tradição racionalista. Entendeu agora? Então, é bem rapidinho esse daqui, é só para conhecer as principais características do falsificacionismo do Karl Popper. Tudo bem? Não é difícil, ajuda a entender por que a ciência tem tanto espaço na discussão pública. Com isso, eu termino esse slide e nesse vídeo eu vou colocar o próximo slide para ir mais rápido. Tá? Então, terminamos aqui a reflexão sobre o pensamento científico. E agora eu vou entrar no último. Também rapidinho. Nós começamos a ver que Foucault trouxe o problema da liberdade e a regulação de viver em uma comunidade traz alguns limites. Depois nós vimos a teoria do contrato social mostrando que os seres humanos discutem e debatem e podem chegar a acordo. Só que agora vai ficar um pouco mais sério para terminar. Não é mais longo, mas é assim, ó. Quando a gente falou do estado de natureza, a gente viu que o ser humano está sozinho, ele vive solto. E aí surge um problema. Tá, quando você está sozinho, você está livre no sentido absoluto. Mas estar sozinho não pode te deixar vulnerável? Esse ponto é importante. Vou pedir para você olhar esse vídeo, tá? Vou imaginar que você já assistiu, pausou aqui e assistiu. Agora olha aqui, ó. Numa situação em que você está sozinho, se um direito seu não for respeitado, como fica? Né? Que os direitos são para todos, a gente sabe. Mas vamos pensar esse problema, tá? Não é porque os direitos foram promulgados é declarados, né, feitos valer, e por isso a gente não tem que ter uma atenção e um cuidado com eles. Então, que os direitos humanos são inalienáveis, verdade, são baseados na dignidade de cada ser humano. Tudo bem, tá? A nossa declaração ela é de 1948, mas tem um problema, tá? O fato deles existirem não quer dizer que eles não possam ser desrespeitados. E aí nós chegamos na filósofa Hannah Arendt. A Hannah Arendt vai chamar a atenção e tem uma característica que tem que ser olhada. Veja, ela foi uma judia, ela esteve na Segunda Guerra Mundial. E os judeus, até no entendimento dela, eles, por exemplo, sofreram diferentes processos de nunca serem parte do local de onde eles estavam. Vamos dizer, eles estavam sozinhos entre as pessoas. Eles não faziam parte, eles não eram reconhecidos na lei. Não é só ter amizade. É a lei estar falando deles e tratando-os como iguais. A Hannah Arendt percebeu, e vamos colocar aqui numa imagem. Quando os judeus começaram a ser perseguidos, quem iria defendê-los? Eles não foram integrados em nenhum país. Então a Hannah Arendt fala o seguinte, que os direitos humanos, eles dependem de eles para serem feitos valer, precisam de uma cidadania.
uma pessoa que não pertence, né, a uma comunidade, que não é colocado dentro de uma comunidade, não tem um corpo, né, que defenda. Por quê? Que os direitos humanos superam os estados, isso é verdade. Mas você tem que estar ali, né, integrado. Então, os judeus não havia lei para protegê-los, eles não estavam ali colocados naquele meio, entendeu? Os direitos humanos são obrigatórios e universais, tá? Mas é que nem uma criança sem família. Quem vai cuidá-la? Quem vai mantê-la? Né? Quem vai estar preservando ela, cuidando dela? Os direitos humanos apresentam essa característica. Veja, a Hannah Arendt não está falando que os direitos humanos é um para cada país, e sim que você tem que fazer parte de uma comunidade para ali fazer valer os seus direitos. É um dever dos estados. Quando você é um cidadão de um estado, ele tem que cuidar de você nessas características. Entendeu? Tá? Olha aqui para resumir, tá? Você tem que ser cidadão de alguma comunidade. Por exemplo, os emigrantes. Por que, que eles sofrem tantos crimes? Porque eles não têm uma comunidade que possa fazer valer os seus direitos. Então, os direitos são universais, mas só isso não garante o respeito a eles. Tudo bem? Temos aqui, ó, essa atividade do Kahoot. Se você não conseguir, as perguntas estão no formulário, tá? Mas tente fazer sim, tá? Instale o Kahoot, você vai gostar. Perguntas vão estar lá, mas como eu falei, se você não conseguir, vão estar aqui no formulário, tá bom? Então, vamos concluindo aqui, tá? Essas são as perguntas do Kahoot. Deixa eu pular para vocês, senão vocês veem a resposta. Tá? Então, nós vimos aqui para concluir que, embora a liberdade estando solto, livre, ela pode ser tentadora, a Hannah Arendt ajuda a fechar o material da aula, nos fazendo ver que estar sozinho também pode não ser uma vantagem total. Então, a gente pode ter que passar a conciliar liberdade com a existência de uma comunidade, de regras. Tudo bem? Com isso eu termino aqui o vídeo. Novamente, muito obrigado e que ele ajude vocês com as atividades.